Deus, querido, pode sentar. Agora ficou bom. Agora estamos preparados para receber a palavra. Vamos chamar aqui a pregadora da noite, a missionária, pastora da célula, Lucinei. Vamos orar pela Lu, queridos. Estenda a sua mão. Nós estamos nesse mês de março, na série de mensagens, histórias que inspiram. E a gente está aprendendo com mulheres da Bíblia. E são mulheres que estão pregando aqui. Então nós queremos abençoar a vida da Lu por essa palavra nessa noite. Jesus, nós te agradecemos, Deus, pelo poder do Senhor e por essa manifesta presença do Senhor entre nós aqui, Jesus. Pai amado, eu sei que a Lu está à vontade nessa presença bendita do Senhor. Que o Senhor a use com graça, com poder, Senhor. É a palavra do Senhor que vai ser lida, é a palavra do Senhor que vai ser explanada, que ela possa penetrar, Deus, no nosso espírito e na nossa alma, como uma espada cortante, e discernir, Senhor, os pensamentos e propósitos do nosso coração, e que esta palavra nos abençoe nessa noite. E enquanto recebemos essa palavra no nosso coração, que a Lu também seja abençoada, e que a palavra possa voltar ao coração dela, e enchê-la, Deus, de alegria, de gratidão e de louvor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Lu. Sinta-se em casa. Amém. Eu estou, né? Essa é a minha casa. Boa noite, gente. Tem gente que eu nem tinha visto ainda. Que bênção. Nossa, muito bom ver todo mundo aqui. Estou meio nervosa, né? Acho que é normal. Mas eu estou me sentindo assim como no dia que nós fomos lá no Cordas. A gente subiu, tinha lá um pau de sebo de quantos metros? 13, 16, sei lá quantos metros. E a gente teve o desafio de subir naquele tronco. E eu aceitei o desafio. O pastor foi, então é mole, né? Eu também vou. E fui, mas enquanto eu estava subindo, eu fui orando. Deus, me sustenta e me dá coragem para eu chegar até o fim, né? Porque subir não é nada, o difícil é lá em cima, quando não chega lá, aquele negócio balançando, e a gente só tem espaço para colocar os pés, não tem mais nada. E a única coisa que prende é uma corda. E eu fui ficando muito tensa, muito assim, mas quando eu consegui subir, coloquei os meus pés lá em cima, naquele tronco, eu consegui olhar para o céu, e eu consegui ver a glória de Deus. Era lindo, eu vi aquele céu, aquele dia maravilhoso, e eu consegui agradecer a Deus por aquele momento, e eu falei, Deus, muito obrigado, porque eu cheguei até aqui. Eu falei, agora o Senhor me ajuda a descer, porque descer eu tinha que me jogar lá de cima. A gente tinha o desafio de ainda bater em alguma coisa lá em cima e depois cair. E eu falei que os meus irmãos que estão segurando as cordas fiquem fortes para segurar, porque senão eu vou esborrachar lá no chão. Mas eles seguraram e eu consegui pular. E quando eu cheguei lá embaixo, a sensação tão maravilhosa que eu queria subir de novo. Eu quero mais, eu quero mais. E hoje eu estou me sentindo assim, com medo, mas com expectativa. E já que eu cheguei até aqui, que eu consiga, fazer o meu papel hoje, nessa noite, e que eu consiga descer depois e ter vontade de voltar. E que o conselho da igreja, o pastor, também me convidem, né? Para voltar, para poder estar aqui de volta. Então, é muito bom, é muito bom. É um desafio atrás do outro, né? E a gente sempre acha que não está preparado, e, na verdade, acho que a gente nunca está, né? Mas o Espírito Santo capacita, e ele faz a gente enfrentar, né, os desafios, porque tudo é para a glória dele, né? E esse mês a gente está falando, né, das mulheres, mês das mulheres, né? Então, o pastor convocou algumas mulheres para estar ministrando a palavra esse mês, e eu escolhi 2 mulheres.
Eu não me contentei só com uma. Eu falei, não, eu preciso falar das duas, porque eu me identifiquei muito. Eu acho que a gente precisa se identificar, né, com os personagens que a gente vai falar. Então, vocês abram as suas Bíblias em Lucas 10, do 38 ao 42. Lá diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Eu tive um tempo, assim, essa semana, para pensar muito nisso, né? E eu me coloquei muito no lugar de Marta. Eu sou muito assim. Marta é uma mulher dinâmica, ela era uma mulher ativa, uma mulher que gostava de receber e de fazer o melhor, né? E eu fiquei me colocando no lugar dela, assim, pense, chegar Jesus na sua casa com mais 12 homens. Como que a gente vai se sentir? Eu acho que eu ia enlouquecer. Mas hoje a gente tem, né? Pode ligar para o mercado, mandar trazer, liga lá no iFood, pede marmita, pede uma pizza, e a gente tem como. Pense a Marta, naquele tempo, ela ia ter que ir lá matar o boi ainda, fazer o pão. Eu fico imaginando o desespero dela, né? E ela queria fazer o melhor, porque Jesus estava na casa dela. Era Jesus, não era ninguém menos. Então, eu fiquei me colocando no lugar da Marta e eu me vi muito assim na Marta. Porque eu sou muito assim. Eu sou muito de fazer. Não importa se tem mais gente para ajudar, eu tomo a frente. Eu não tenho preguiça. Eu gosto de executar. Eu gosto da mão de obra. E eu gosto de tudo organizado. Eu gostaria, assim, que Jesus mandasse uma mensagem, falasse, tal dia, tal hora eu vou na tua casa, porque eu ia preparar um banquete, eu ia deixar a casa limpa, cheirosa, né? E ele ia chegar, mas não foi isso que aconteceu com a Marta. Então, eu imagino o desespero dela. E eu teria ficado muito brava com a Maria também. Eu teria dado uma bronca na Maria. Porque como assim, né? Olha a minha correria, vem me ajudar, venha, faça alguma coisa. Mas Marta ainda foi mais ousada, né? Ela foi lá e cobrou de Jesus. Falou, Jesus, você não está vendo? Vai lá, fala alguma coisa, né? Porque se eu falar não vai adiantar nada mesmo, então vai lá e fala para ela vir me ajudar. Então, outra coisa que eu fiquei pensando é que nós, muitas vezes, fazemos isso com Jesus. Jesus, vai fazer? Jesus, olha a minha situação. Jesus, tem uma pessoa doente, o Senhor não vai curar? Deus, tem gente passando necessidade. Por que o Senhor não vai fazer? Quantas vezes a gente faz isso, né? E a gente precisa se colocar no lugar de Marta também, porque nós somos muito assim. Está errado? Está errado. Mas a gente faz isso. Então, que a gente possa refletir nisso nessa noite. Porque Jesus, Deus, Ele faz o que Ele quer. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele não tem que obedecer ou seguir o que eu quero, o que eu desejo, o que eu ordeno. Ele não tem que fazer isso. Então, nesses 5 versículos aqui, a gente tira muitas lições, muitos aprendizados. Vocês repararam que eu não sou do tempo da tecnologia, né?
Eu sou do papel, então meu celular ficou lá no cantinho. Eu tirei aqui desse texto 6 aprendizados. Na verdade, daria para tirar muito mais aprendizados, porque esses 5 versículos ensinam muita coisa para nós, ensinam muita coisa. A primeira lição, assim, o primeiro aprendizado que eu tirei é o nosso ponto de equilíbrio. Que, às vezes, nós achamos que estar aos pés de Jesus, estando aos pés de Jesus, a gente pode negligenciar as outras coisas. Eu oro, eu vou no culto, eu vou na célula, então o resto eu não preciso fazer, porque está tudo certo. Eu estou fazendo o meu papel de cristã. Só que não. A gente precisa cumprir com as nossas funções de mãe, de pai, de trabalhador, de funcionário, de marido. Nós temos as nossas funções e a gente não pode negligenciar tudo isso. Então, a gente tem que achar o nosso ponto de equilíbrio. Essa foi a primeira lição que eu encontrei, porque a gente pode fazer tudo isso, adorando, exaltando e louvando ao Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, nós podemos, sim, achar o nosso ponto de equilíbrio, sem negligenciar as nossas funções daqui do mundo, né? Nossas funções físicas e humanas, né? O segundo aprendizado que eu tive nesse versículo, nesse texto, é que a gente precisa tomar muito cuidado com a tirania do urgente. Porque com essa vida que a gente está tendo agora, nós queremos tudo para ontem, né? A gente não quer esperar, a gente não quer esperar o tempo de Deus, a gente quer para já, né? Então, a gente precisa, sim, priorizar. A gente tem que dar prioridade para a melhor parte, que é o que Maria fez. Maria priorizou estar ali, aos pés de Jesus. Para ela não importava se o mundo estava acabando lá fora, ela queria ficar ali. Então, quando a gente prioriza o nosso tempo com Deus, a gente consegue conciliar as outras coisas, a gente consegue contornar todas as outras funções. Porque Deus, Ele dá sabedoria, capacidade, entendimento, Ele faz tudo. Deus é perfeito. A gente só precisa priorizar. No Salmo 127, 2, ele diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então, a gente não precisa ficar correndo e querendo que Deus faça tudo no meu tempo. Porque quando Ele achar que chegou a hora da gente receber aquilo que Ele quer nos dar e fazer por nós, Ele vai fazer. O terceiro aprendizado que eu tirei desse texto é a gente ter dependência de Deus. Porque muitas vezes a gente acha que fazer muitas coisas, a gente agrada a Deus e não é. A gente precisa, a Marta, ela se preocupou em fazer. E a Maria só ficou aos seus pés. Então, quando a gente tem a dependência de Deus, a gente consegue contornar todas as coisas. Né? Em Mateus 6:33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Nesses versículos, a gente entende que quando a gente busca, em primeiro lugar, o reino de Deus, todas as coisas são acrescentadas. Não é uma coisa. Deus não vai acrescentar o meu trabalho, Ele não vai acrescentar a minha provisão do dia, Ele vai acrescentar tudo. Todas as coisas são acrescentadas. Eu tive um tempo na minha vida
que eu estava cansada já, né? Uma das vezes que eu estava muito cansada de lutar. E eu comecei a buscar a Deus e chegou um tempo que eu estava tão exausta que eu parei um dia, chegando do trabalho, e pus o carro para dentro, assim, eu parei dentro do carro e falei, Deus, não quero mais, porque eu faço tanta coisa, eu trabalho, eu me esforço, eu carrego mala, naquela época eu era representante comercial, eu me canso, e eu não consigo resultado. Aí na hora eu pensei, eu falei, Deus, o Senhor podia me dar uma senhorinha para eu cuidar, que daí, quem sabe, né, se eu começasse a cuidar de uma senhorinha, eu podia parar de carregar mala. Eu só ia cuidar da senhorinha, porque eu gosto de senhorinhas, né? Mas foi uma coisa assim que veio na minha mente e passou, e eu resolvi abrir mão de tudo. E eu falei, não quero mais, Deus, o Senhor faz o que o Senhor quiser, se o Senhor achar que eu devo continuar com isso, eu continuo, se o Senhor achar que eu devo parar, eu vou parar, porque eu estou muito cansada. E pouco tempo depois, a Eli me ligou, perguntando se por um acaso eu não queria cuidar da sogra dela, a dona Beatriz, que na época ela estava precisando de uma cuidadora, e Deus falou com ela, e ela falou com o Felipe, e daí falou com a Ana, e vieram até mim. E, na verdade, aquele tempo, eu nem conhecia a dona Beatriz. Ela já era da igreja, mas eu não conhecia ela. E eu fui trabalhar, cuidar da dona Beatriz, e ela tinha Alzheimer. Ela não tinha noção de nada, não conhecia ninguém, ela nem me conhecia. Se eu estava ali com ela, ok, eu ia no banheiro, quando eu voltava, ela não sabia mais quem eu era. Mas eu aprendi tanto. Eu fiquei com ela quase 3 anos, mas eu aprendi muita coisa com ela. Como eu aprendi? Porque ela era uma mulher de Deus. E ela me ministrava daquele jeito. E eu fui me firmando em Jesus, eu fui me firmando mais ainda. Ela falava comigo de madrugada, quando eu acordava no meio da noite, ia cuidar dela, e ela falava, Deus vai te abençoar, Deus vai Como é que ela falou uma noite lá, que eu acordei de madrugada para cuidar dela, eu não lembro as palavras, mas ela olhou para mim e falou, você vai ser muito abençoada ainda, por tudo que você faz. E foi indo e foi passando, aí chegou um dia, uma pessoa me ligou e falou para mim que Deus estava incomodando para orar por mim, mas que não conhecia muito a minha vida, me conhecia da igreja, mas não sabia nem das minhas necessidades, não sabia nem o que eu precisava. Aí marcamos o encontro, eu contei tudo que estava acontecendo, minha casa lá tudo destruída, sem poder fazer nada, telhado caindo, tudo bagunçado. E ela falou para mim, pois é, mas Deus quer que eu te ajude. Deus quer que eu faça tudo que você precisa. Faz uma lista aí. E eu fui fazendo um levantamento. Dívida atrasada, coisa que tem que pagar. Fui fazendo. Aí pus no papel tudo que eu queria fazer na casa, das reformas. E foi acontecendo. E foi fazendo. Então, gente, eu vivi um tempo assim, de graça. Um tempo de não entender o que estava acontecendo, porque eu não entendia. Mas Deus foi fazendo. Aquele texto da Bíblia que diz que Deus dá aos seus enquanto dormem. Eu vivi isso. Porque Deus fez. Estava lá dormindo e estava entrando caminhão de terra, de areia, de pedra, de telha, de madeira, pedreiro entrando, pedreiro saindo. E aconteceu toda a reforma da minha casa. E muitas coisas. E Deus colocou muita gente que me caminhou comigo nesse tempo todo. E Deus colocou, né, Miriam? Né, Wanda? Minhas mãezinhas espirituais, as duas estão aqui. Então, eu fui aprendendo que depender de Deus e colocar Deus em primeiro lugar, Ele faz. Então, eu digo assim, quem ainda não fez isso, quem ainda não teve esse entendimento, faça isso. Faça isso, e não é pelo material que Deus dá,
Não é o material, porque o material estraga. O material chega uma hora que vai ter que reformar de novo, vai ter que arrumar de novo. Mas é pela vitória que a gente tem em Cristo, é pela presença dele na nossa vida e na nossa casa e na nossa família. Minha família foi totalmente transformada, porque Jesus entrou na minha casa. E ele está lá, e ele reina. E ele é poderoso para fazer infinitamente além de tudo que eu possa pensar ou imaginar. Deixa eu ver onde eu parei aqui. O quarto aprendizado que eu tirei desse texto, que nós devemos entregar as nossas causas a Deus. Jesus disse a Marta que ela estava preocupada e inquieta. Isso nos lembra muito os nossos problemas de hoje. Ansiedade, os problemas emocionais, tudo aquilo que causa, muita preocupação. Os consultórios de psicólogo, psiquiatra, está tudo cheio de gente doente, de gente com problemas emocionais graves e sérios. Quando Deus deixou aqui escrito, Filipenses 4:6, ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Então, quando a gente entrega as nossas causas, Ele faz. E se as pessoas colocassem, em prática os ensinamentos de Jesus, quanta coisa, ia ser evitada. Quantos problemas a gente ia evitar. O quinto aprendizado é o nosso relacionamento com Deus. O serviço no reino não substitui o nosso tempo com Jesus. Uma coisa é você fazer algo para Deus, e outra coisa é você ter tempo com Ele. Deus é um Deus de relacionamento. As nossas obras não substituem o nosso relacionamento com Deus. Deus gosta de contato. Deus gosta de olho no olho. É estranho falar, Mas é isso que Ele gosta. Ele gosta que a gente esteja ali, cara a cara com Ele. Eu tive uma experiência tão maravilhosa um tempo atrás. A minha líder de célula me chamou na casa dela e falou: Lu, eu estou orando por uns motivos aí da célula e eu preciso de ajuda, porque sozinha está difícil e eu queria que você me ajudasse. Eu falei: ok, te ajudo. Ela me contou, compartilhou tudo que estava acontecendo. E daí ela falou: qual o melhor horário para você orar? Eu falei: eu gosto de manhã. 6 da manhã é o horário que eu gosto de acordar e já tomo meu cafezinho preto e vou para Deus, sem ver celular, sem ver nada. Ela falou: então ok, 6 da manhã a gente ora. E nós começamos a orar. Aí um certo dia, lá, uma madrugada, eu dormindo, aí comecei a sentir um perfume de flores. E eu achava assim que eu estava num jardim. Aí eu não sei se eu já estava acordada ou se eu estava dormindo, mas eu não abri os olhos. Fiquei com o olho fechado, falei: eu não vou abrir meu olho. Porque se eu abrir o olho eu acordo, daí eu paro, porque eu devo estar sonhando. E eu fiquei com o olho fechado. E eu continuei sentindo aquele perfume de flores, aquele jardim. E eu senti aquele cheiro. E foi um tempo que eu falei: eu tenho que ver o que está acontecendo. Aí eu abri meu olho, olhei no celular. Era 5h35 da manhã. E daí eu vi que eu estava acordada. Eu não estava sonhando. E aquele perfume continuava no meu quarto. E eu continuei sentindo aquele perfume. E daí eu falei: Jesus está aqui. Daí eu comecei a chorar. E eu comecei a...
consegui sentir Jesus dentro do meu quarto, às 5:30 da manhã. Ele foi me acordar. E eu não conseguia sair daquele lugar. E agora, pensando nisso, eu me coloquei no lugar de Maria. Porque quando Jesus estava ali, o mundo podia acabar lá fora. Eu não queria nem saber. Eu não me preocupei se eu estava descabelada, se eu estava com remela no olho. Não quis nem saber. A única coisa que eu queria era aquela presença. E isso foi um tempão, assim. Eu não sei quanto tempo, Mas aí eu continuei ali, depois eu comecei a andar pela casa e eu comecei a chorar. Eu já estava chorando muito. E eu agradecia muito a Deus, a Jesus, falava: Jesus, obrigada. Obrigada pela tua presença. Obrigada porque o Senhor veio aqui. Ele é real. Ele é real. E todo mundo pode viver isso. Todos nós podemos viver isso e ter esses momentos com Jesus. Basta a gente ter relacionamento. A gente precisa ter tempo com Deus. A gente precisa dar prioridades. A gente precisa colocar Ele em primeiro lugar, em todas as coisas, porque daí Ele faz o resto. Ele faz o resto. Ele não deixa a gente desamparado. Ele nunca vai deixar. Porque Ele é fiel. Nós não somos fiéis, mas Ele é. O sexto aprendizado que eu tirei desse texto é que a gente tem que focar na boa parte, que foi o que Maria fez. Que o que realmente importa, a boa parte é estar com Jesus. Jesus sempre será a melhor escolha. Quanto tempo você tem dedicado a essa boa parte? Quando a gente escolhe estar com Ele, nós somos transformados de uma maneira que tudo que nós fazemos com gratidão. Tudo que a gente faz louvando a Deus, a gente faz glorificando a Deus. A gente trabalha em casa, a gente serve marido, filhos, casa, vizinho, a gente serve tudo com muita gratidão a Deus. A gente não reclama de nada, porque tudo é para a glória de Deus. Trabalhar aqui na igreja é maravilhoso. Trabalhar na diaconia, fazer o bazar, é cansativo? Claro que é. Fazer o almoço de domingo, igual eu fiz domingo passado, nós fizemos aí. Nossa, como é gratificante. Como é bom trabalhar para Jesus. E a gente pode fazer isso tudo. A gente pode fazer. Quando a gente coloca Jesus no nosso coração, não tem peso. Não tem nada de difícil. Não é sacrifício nenhum vir aqui, deixar de ir para uma festa, deixar de ir para qualquer coisa que dá prazer. Não é difícil a gente deixar tudo para estar aqui, para fazer para Ele e por Ele. Então, nós temos que ter um coração adorador e responder ao ID de Jesus, que é isso que Ele nos pediu e nos confiou. Em Romanos 10, 14 e 16, diz assim: como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão aquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. No entanto, nem todos submeteram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem?
Nós estamos aqui para levar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Como que vai haver conversão, rendição? Como nós vamos ter pessoas vindo para Jesus, se nós que estamos aqui não estamos fazendo isso? Jesus deixou esse mandamento, o que ele deixou, pastor? Esse mandamento, que a gente faça, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É tempo de considerarmos as coisas que não sejam apenas conforto material. Precisamos trabalhar por aquilo que não perece. Edificar o reino eterno de Deus significa que mãos mortais fazem algo que seja imortal. Essa é a nossa parte. O que provém da fé em Deus nunca vai morrer. Tudo que vem de Deus, tudo que nós fazemos para Deus, por Ele e para Ele, nunca vai morrer. É imortal. Satanás não se importa que trabalhemos duramente para a igreja, desde que isso não contribua para o dano que o Evangelho pode fazer no seu reino maligno. Se a gente vier trabalhar aqui, fazer muitas coisas, e isso não fizer diferença na vida de ninguém, nem na minha, é uma obra morta. E isso para Deus não faz diferença nenhuma, e o inimigo fica faceiro, porque a gente só está cansando, só está carregando um fardo pesado, e ele quer que a gente fique, sim, escravo. E a gente precisa mudar isso. Fazer tudo para a glória de Deus, fazer tudo com o coração cheio de esperança e de vontade de levar o Evangelho, de fazer com que as pessoas entendam quem Ele é. Porque Ele é. Não pregar o Evangelho significa que estamos escondendo o remédio do paciente. Pense como isso é pesado, né? A gente precisa, porque muitas vezes as pessoas estão aí sofrendo, passando por lutas, por dificuldades, por tribulações, tudo por falta de entendimento e de conhecimento do Evangelho. E Deus deu esse mandamento para nós: ide, vai, ensina, faça com que as pessoas entendam quem eu sou. Eu li uma coisa outro dia num livro, que eu estou lendo, maravilhoso, e me mexeu muito, que diz assim: do lado de fora de Jerusalém, numa colina, um madeiro vertical foi erguido, que cruzou o nosso sinal de menos. Jesus ficou ali pendurado, naquele erguido pedaço de madeira, e transformou o nosso menos em um sinal de mais. Os romanos pensavam que a cruz era apenas um instrumento de execução, mas este foi um sinal positivo de Deus para o sinal negativo da humanidade. Jesus foi para a cruz porque nós colocamos Ele lá. Mesmo assim, a cruz foi o sinal positivo de Deus. Ele falou: vocês fizeram isso com meu filho, mas eu digo sim para vocês, porque eu amo cada um com um amor incondicional. Jesus Cristo transforma a perda em ganhos, as cifras em números, os negativos em positivos, a noite em dia, o ódio em amor, a escravidão em liberdade, o fracasso em sucesso, a doença em saúde, a fraqueza em força, o mal em justiça. E Ele faz mais, muito mais. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.
Esse é o Evangelho que nós temos que pregar e levar a toda criatura. E nesses 5 versículos de Marta e Maria, eu aprendi que eu posso ser Marta, porque não tem como não ser. Eu posso ser a Marta, mas eu tenho que ter um coração cheio de esperança, de adoração e de louvor a Deus, como o coração de Maria. Amém? É isso. Fica aqui um pouquinho, Lu. Pois é. E aí, foi abençoado com a palavra? Viu só? Graças a Deus, a Lu deu o recado. E aqui no final a Lu falou sobre ser Marta sem o coração de Maria. Sabe o que acontece quando a gente quer fazer para Deus sem estar com Ele? A gente se frustra. A gente quer jogar tudo para o alto. A gente se ofende. A gente fica reclamando, né? Por que o outro não está fazendo e fala, Jesus, por que não cutuca o fulano lá que não se mexe? Mas eu queria fazer um apelo. Hoje de manhã eu fiz e quando a Lu estava terminando eu pensei, uau, essas 2 mensagens elas se conectaram muito, né? Porque hoje de manhã a gente ouviu, a pastora Jane pregou sobre o resultado de um coração curado. E aquele que entende o ser Marta, mais o estar aos pés de Jesus e escolher a melhor parte, é uma pessoa que tem o coração curado. É uma pessoa que faz tudo pelo Senhor. Não importa o que digam, não importam as críticas ou os elogios, faz para o Senhor. Mas o desafio que eu quero fazer para nós essa noite é o seguinte: qual foi a última vez que você se colocou aos pés de Jesus? Porque eu me emocionei quando a Lu contou a experiência dela aqui. E eu me lembrei das minhas. Qual foi a última vez que eu me deleitei aos pés de Jesus e eu não queria sair daquele lugar? Aquele lugar fazia todo sentido e, como a Lu falou, um mundo que se exploda, eu quero estar aqui aos pés desse Senhor. E eu queria te convidar a você desejar isso. Isso é escolher a melhor parte. E escolher a melhor parte significa buscar isso na minha vida. Estar aberto para o Senhor. Ansiar e dizer, Senhor, eu quero esta semana uma experiência arrebatadora com o Senhor. Porque eu não me conformo com uma vida cristã que não tem essas experiências de estar aos pés do Senhor. E de não querer fazer nada, e não estar nem se preocupando se tem frango para fazer a comida para o almoço, ou se a casa está limpa, ou se tem cama para todos os discípulos de Jesus dormirem. Este era o coração de Marta. Não estou nem aí, eu quero desfrutar do hóspede. Eu quero desfrutar dessa presença. Então eu quero te convidar a ficar em pé. Rola um louvor aqui, irmãos. Vamos cantar uma canção. E eu senti isso porque eu quero ter essa experiência, essa semana. Sabe, eu quero ter o meu coração arrebatado aos pés de Jesus. De novo e de novo. E esse perfume, né, Lu? Então é isso que nós vamos clamar para o Senhor nessa noite. Senhor, eu quero de novo. Eu não quero me apartar da Tua presença. Eu não quero largar dos Teus pés. Ali tudo começa. Ali eu entendo a razão da minha existência. Ali eu entendo o que eu preciso fazer. E eu não faço porque eu entendo o que tem que fazer, eu faço em obediência àquele que me diz para fazer. Há uma diferença no serviço, quando o serviço é ordenado pelo Senhor.
Serviço é sempre uma sujeição a alguém. Eu não sirvo quando eu quero, se eu estou disposto, se eu estou animado, se eu gosto da equipe, se eu acho bacana o trabalho aonde eu tenho que servir. Eu sirvo como uma ordem, como uma obediência à ordem que Jesus me dá. Eu vou aos pés dele e ele me fala o que tem que acontecer. E daí eu quero compartilhar uma experiência que me ocorreu agora. Quarta-feira nós estávamos na nossa célula, na casa da Tereza. E a Tereza é uma irmãzinha fiel, que está batalhando pela conversão dos seus filhos. O filho dela tem uma história de vida muito difícil. Eu conheço essa família há mais de 20 anos. E esse menino, por volta dos 20 anos de idade, passou por transplante de rins. E ele é completo. E a Miriam fez parte dessa célula que orou muito pelo Giovanni. Então ouça, Miriam. Nós estávamos na célula, no tempo de louvor. E de repente eu comecei a perceber a presença de Deus ali naquele lugar. Nós estávamos em 5 pessoas na cozinha da casa da Tereza. E Deus me falou: vai até o Giovanni e diga para ele que o melhor que você tem, você deseja para ele. Foi isso que o Senhor falou comigo. Ele reluta um pouquinho, né? Mas eu não quis nem questionar. Eu disse, eu me levantei ali daquela cozinha, dei a volta até onde ele estava, no quarto dele. Eu disse: Giovanni, o que eu vou fazer aqui pode ser que você não entenda, mas o Senhor me pediu isso. E eu quero dizer que eu te amo muito, amo a sua família, amo a sua mãe. E a pessoa que ama, ela sempre quer oferecer o seu melhor para aquele que ela ama. E o que eu tenho de melhor na minha vida é ter conhecido a Deus por meio de Jesus Cristo. E é isso que eu desejo para você. E eu sei que você tem um coração bondoso, e eu sei que você entende o que eu estou falando, pelo teu coração de generosidade. Posso te dar um abraço? Pode. Eu abracei ele e saí. Hoje de manhã a Tereza falou: pastor, o Giovanni está me tratando tão bem, ele está cuidando tanto de mim. E a gente vai vendo o Senhor operando. Tudo porque a gente fica aos pés, a gente ouve o Senhor, e daí a gente levanta e vai ser Marta. A gente começa como Maria e segue sendo Marta e servindo. Mas eu quero orar nessa noite por pessoas que queiram ter uma experiência arrebatadora com Jesus nessa semana, que queiram ir aos pés e viver isso. Eu não sei como o Senhor vai fazer. Simplesmente busque isso, né? Simplesmente deseje isso na sua vida. Feche seus olhos, vamos cantar essa canção. Que essa oração já seja o começo. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti para te adorar foi que eu nasci, pois
te adorar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Enquanto o instrumental continua com essa canção, se você quer fazer dessa canção a tua oração, a tua entrega nessa noite, se você deseja nessa semana que está começando hoje, viver esse sobrenatural, essa presença, esse se derramar aos pés de Jesus, esse escolher a boa parte, vem aqui à frente. Eu quero isso, eu já estou aqui na frente. A Lu busca isso também, nós queremos isso. Vem aqui, a Lu vai orar agora por nós, para que o Senhor nos presenteie com esse aroma, com essa presença, com esse toque. Jesus é real, Jesus é verdadeiro, Ele quer nos encontrar. Ele quer nos encontrar naquele lugar secreto, naquele lugar onde nós podemos encontrá-lo na intimidade. Aquele Deus que nos vê, aquele Deus que conhece a nossa história, que conhece o nosso coração, o amado da nossa alma, aquele que nós ansiamos, aquele Deus que nós queremos tão de perto, aquele Deus que nós queremos cada dia, passo a passo conosco, por onde nós andamos. Que a gente possa ansiar por isso e que a gente possa estar aberto para essa experiência que o Senhor vai nos dar. Coloque as suas mãos na posição de receber do Senhor. A Lu vai orar por nós agora. Deus, em nome de Jesus, Senhor, Pai, que nós queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos nessa noite, Senhor. Nós pedimos, Pai, que a Tua presença maravilhosa, Deus, venha nos visitar essa semana. Deus, enche o nosso coração, Senhor, desse desejo. Enche, Senhor, a nossa vida, Senhor, que nós possamos Te procurar, Jesus, que nós possamos desejar, Deus, de todo o coração a Tua presença, Pai. Deus, que nós possamos priorizar, Senhor, a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, faça um novo, Deus, em nós essa semana, Senhor. Que nós possamos chegar aqui na semana que vem, Deus, e contar as experiências maravilhosas que nós tivemos com o Senhor. Deus, trata o nosso coração, muda a nossa mente, Senhor. Muda, Senhor, todo o nosso ser, Jesus, para que a gente possa ser mais e mais parecido com o Seu Filho, Jesus. Pai, nós queremos, nós precisamos, Deus, da Tua presença. Espírito Santo de Deus, fala, Deus, com a gente essa semana, Pai. Eu quero mais, Senhor, eu quero sentir mais, Deus, da Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, santo e poderoso Deus, vem com Teu Espírito sobre as nossas vidas nessa semana e transforma, Deus. Tira tudo aquilo que preocupa, Senhor. Tira tudo aquilo, Deus, que ocupa o Teu lugar no nosso coração, Senhor. Tira toda a ansiedade, Senhor, a preocupação, Jesus. Faça com que nós coloquemos tudo nas Tuas mãos, Deus, para que o Senhor reine. Que o Senhor ocupe o Seu lugar, Senhor, em nosso coração, em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos que o Senhor seja o primeiro e o único em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós esperamos por Ti, Senhor, e clamamos pela Tua presença maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o refrão enquanto a gente volta para o nosso lugar.